O tema de hoje é um tema bastante importante, né, que gostaria que vocês assissem o vídeo do começo até o final, porque se perder um dos pontos, dificilmente você vai conseguir ligar e ter um resultado que é esperado para esse vídeo, tá bom? Peço também que deixe o seu joinha, o seu gostei, ou também o não gostei, se for o caso, e ative o sininho de notificações. Deixa o seu comentário para que a plataforma ela possa indicar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o refluxo gastroesofágico. Né? Só quem sofre de gastrite, só quem tem problemas estomacais é que pode entender o que eu estou falando. Agora, qual que é a causa do refluxo? Qual que é a melhor forma de tratar? Refluxo tem cura? Né? O que pode ser feito para melhorar? A proposta do canal é que você seja responsável pela sua saúde. Como a medicina tradicional trata hoje o refluxo? O que pode ser feito diferente? Existem alternativas no mercado? Nós vamos deixar algumas sugestões ao final do vídeo e se você achar interessante, compartilha, tá bom? Vamos lá. O refluxo, ele é tratado como um problema digestório, um problema da digestão. Eu queria trazer uma proposta diferente, tratar o refluxo não só como uma questão digestória, não só a questão da digestão, mas também como um problema respiratório, do aparelho respiratório. Porque se nós entendermos a causa do refluxo, nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Né? Quem aqui não conhece uma pessoa que já engasgou? Quem não conhece uma pessoa que sofre de engasgos constantemente? São casos que a pessoa está comendo ali um pedacinho de carne, engasga e às vezes morre, às vezes tem problemas sérios. Quantos bebês engasgam hoje ao ser amamentados? Então vamos procurar entender, né? Peço que você assista do começo até o final. Vou procurar fazer um vídeo o mais curto que for possível, mas que o tema pede que a gente ajuste algumas coisas. Legal? Então vamos lá. A digestão, ela começa na boca. E a boca é formada pelos dentes, a língua, né, a saliva. E já nessa parte, a mastigação é muito importante, porque a função da digestão é quebrar o alimento, é triturar o alimento. Para que esse alimento seja extraído os nutrientes, ele tem que ser diminuído ao menor tamanho possível, ele tem que ir para o interior das nossas células. Então, quanto mais você mastiga o alimento, melhor. Ali a salivação, né, a parte da saliva, ela contém um produto chamado pitialina, que vai fazer a quebra dos açúcares. Então, tudo aquilo que vem de açúcar, de carboidrato, ele já começa a ser quebrado através dessa química, né, chamada pitialina. Então, você vai comer um pão, você vai comer um arroz, você vai comer uma fruta, vai comer uma verdura, é necessário que ela passe um tempo maior na boca para que sofra a ação dessas enzimas, que haja trituração através dos nossos dentes e a partir daí esse alimento ele vai para o nosso esôfago. Né? Só que antes de passar para o esôfago, ele tem que passar por uma parte do nosso corpo que eu considero de extrema importância na digestão e de extrema importância na respiração. É nesse ponto que se dá o engasgo. E aí nós vamos falar um pouquinho da digestão e depois nós voltaremos para essa parte do corpo específica que eu estou falando, tá bom? Passou pelo esôfago, o alimento ele já tem sofrido ali um movimento de peristalse, o peristaltismo. É aquele alimento que no vídeo anterior, quem não assistiu, volta até o vídeo anterior, vai empurrando o alimento para baixo. Né? O nosso corpo, com movimentos peristálticos, vai empurrando esse alimento para baixo. Então, do esôfago, tem uma válvula chamada cárdia que vai se abrir. A partir do momento que essa enzima ela é produzida, envia uma mensagem para o nosso cérebro, abrindo essa válvula, fazendo com que passe do esôfago, que é esse tubo aqui de cerca de 25 centímetros que nós temos nesta região, tá? Daqui, olha, da garganta, do pescoço, até o que o pessoal chama de boca do estômago. Então, chegou, passou por essa válvula, está no estômago.
ali vão ser produzidas algumas enzimas. Tá? Ali, o que é que vai acontecer? O estômago ele tem uma função extremamente importante. Vai ser produzida ali a pepsina, a renina, que assim como a pitialina vai quebrar açúcar, ali começa a quebrar outros nutrientes, tá certo? Ali vai sofrer essa ação química e também algumas bactérias vão ser mortas nesse local, porque o estômago ele vai fabricar um ácido chamado ácido hidroclorídrico. Tá? É um ácido que tem a função de, além de tratar, né, de matar as bactérias, fazer a quebra desses nutrientes. Ficou esse tempo no estômago, passando por esse processo, tá? O alimento aí, nesse ponto, ele já é chamado quimo, é muito importante você saber essa expressão, quimo, tá certo? Na boca, bolo alimentar. Passou nesse processo, começou o peristaltismo, é formado outro tipo de bolo chamado quimo. E o quimo, a partir do estômago, tem outra válvula, uma válvula em cima cárdia, fecha para não deixar o ácido do estômago passar para o esôfago, e essa válvula abaixo do estômago, ela abre, tá certo? Ali nós temos o começo do intestino delgado. O nosso intestino não é só essa parte de baixo, como nós pensamos. Ele começa aonde termina o estômago, tem uma válvulazinha chamada piloro, e essa válvula abriu já joga dentro do intestino delgado. Essa primeira parte do intestino delgado é chamada duodeno. O duodeno ele vai sofrer do lado do pâncreas, tá? O lado esquerdo do nosso corpo tem o pâncreas, ele vai secretar ali alguns hormônios, alguns sucos, o suco pancreático, a insulina, que vai auxiliar na quebra, vai levar a insulina até o interior da célula, fazendo com que a gente tenha energia. Se não há produção da insulina ou ela não estiver sendo aproveitada pela célula, nós vamos ter um probleminha chamado diabetes. Então a produção, isso aí, olha, abriu o piloro, foi para o duodeno, o pâncreas já injeta esse suco, insulina, o glucagon, o suco pancreático, para ir quebrando o alimento. Passa por todo esse processo, ele vai diminuindo, ele vai quebrando, e do outro lado, o lado direito do nosso corpo tem a função do fígado. O fígado ele vai pegar ali, vai produzir nessa parte de digestão, tá bom? Ele vai produzir uma substância chamada bilis e vai armazenar na vesícula biliar. Essa vesícula biliar é um tema do próximo vídeo. Nós vamos falar bastante. As pessoas falam: olha, eu estou com cálculo, eu estou com pedra na vesícula. Tirar minha vesícula é importante, precisa, não precisa, em qual caso tira, é um tema para um outro vídeo. Mas se você armazena bile suficiente, é como se a dona de casa vai entender melhor, né? Hoje alguns maridos que também ajudam nessa parte vão entender. Você vai lavar uma louça, você vai lavar ali, se o prato, a panela estiver gordurosa, você vai precisar o uso de um detergente. Passou o detergente, aquela gordura ela vai sair com mais facilidade. Então a função da bilis é exatamente essa. Toda comida gordurosa que nós comemos, ela age como se fosse um detergente. Ela vai limpando aquilo lá, fazendo com que a proteína seja separada, tá? O que é proteína vai ser aproveitado e essa gordura que não tem serventia, ela vai ser eliminada pelo nosso intestino. Lembra que essa é só a primeira parte do intestino. Para que vocês tenham ideia da importância do intestino no nosso corpo, o intestino delgado ele vai começar no duodeno, tá? Final do estômago, começo do intestino delgado, o duodeno, e ele vai terminar no seco, no início do intestino grosso. O tamanho do intestino delgado, para vocês entenderem melhor a importância, o intestino delgado, alguns autores, eles trazem que tem cerca de 5 metros, outros 7 a 8 metros, e tem autores que defendem que o intestino delgado tem cerca de 10 metros. O importante é que a gente saiba que ele tem aí de 5 a 10 metros. É algo que é inimaginável, né? Ele é bem apertadinho, bem justinho, todo enrolado ali, e é nessa parte do intestino delgado, que leva de 5 a 10 metros, que todos os nutrientes do nosso corpo, eles são absorvidos. Começa a absorção na boca, tá certo?
e vai o estômago, absorve uma parte, mas é nesses 5 a 10 metros que vão ser absorvidos praticamente 85% dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Ali, se você precisa de carboidrato, vitaminas, proteínas, minerais, aminoácidos, tudo absorvido até o final do intestino delgado. Chegou no seco, que é o início do intestino grosso, ali nós temos uma bolsa, como se fosse uma bolsinha furada para, chama-se apêndice. Nesse momento, se você não mastigou bem o alimento, se tem uma semente, um grão, ou até mesmo fezes ressecadas, tá? Não conseguiu retirar a água, e essa parte da água, a vesícula, tem uma importância muito grande. Se a fezes estiver ressecada, pode ali juntar no apêndice uma semente, fezes, grãos. Se apodrecer nessa região do apêndice, vai ter um problema chamado apendicite, a inflamação do apêndice, e se houver o rompimento, pode dar uma infecção generalizada. Algumas pessoas têm que fazer cirurgias de extrema urgência e algumas até vão a óbito, tá? Agora, o que era bolo alimentar na nossa boca passou a ser quimo nesse processo digestório. Aqui ele já se chama quilo, essa região do intestino delgado, e no intestino grosso ele é chamado quilo. Daí vem aquela expressão, né? Normalmente a pessoa está trabalhando, assalariado, e está no intervalo do almoço, vou ali fazer o quilo. É exatamente isso aí, é o tempo que o intestino precisa para fazer a digestão, para retirar os nutrientes e para fazer esta última parte do processo, que no meu entendimento é a mais importante. Tá? O que é que vai acontecer aqui? Passou pelo apêndice, nós temos o início do intestino grosso, 1,5 m de um tubo bem espesso, onde tem muitas vilosidades, tá? Ali tem muitos divertículos. O intestino grosso, ele vai fazendo umas voltinhas, tá? Então, aquela parte de 0,5 m que tem do intestino subindo, o intestino, o cólon ascendente, depois o cólon transverso e o cólon descendente. É nessa parte do intestino grosso que aquilo que foi retirado, os nutrientes que foram retirados, agora o bolo fecal, tá certo? Ali a água, ela vai ser retirada, aquela água que você bebeu durante o dia, quando bebeu, tá certo? Ela vai ter uma importância fundamental, porque é esta água, junto com os nutrientes, tá certo? Ali que foram retirados, que foram absorvidos pelo intestino delgado, elas vão passar pelas vilosidades, são esses pelinhos que nós temos no intestino grosso, elas vão passar para a nossa corrente sanguínea. Agora você imagina, se não tiver esse processo, quando chega no intestino grosso e ela não fizer esse processo, não tiver virado o bolo fecal, o quilo não tiver sido feito, você vai passar aquela água direto e vai sair a curva sigmoide, pelo reto e liberado pelo ânus, tá bom? Então, quando a pessoa vai ter a desinteria, vai ter a diarreia. Não passou por esse processo. Tá? Não, a água ela foi absorvida, o intestino grosso conseguiu absorver, ele vai ter um filtro, um velcro, tá certo? Uma espécie de filme que tem, onde vai determinar, tá? Os nutrientes que vão passar. Então, se esse filtro do intestino estiver funcionando, essas vilosidades vão captar os nutrientes e mandar para a corrente sanguínea. Vão mandar também o impulso elétrico, que é muito importante, os neurotransmissores, os impulsos nervosos que vão conduzir os hormônios para que nossas glândulas funcionem. Tá? As glândulas digestórias, que nós vimos aqui, começam na boca, e ali tireoide, paratireoide, tá? O timo, o fígado, o que nós tivermos de glândulas, elas precisam desse impulso dos neurotransmissores. É uma das causas da depressão e da ansiedade que nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu, tá certo? Terminando esse vídeo, vai lá e assiste. Você vai entender agora um pouco melhor o funcionamento.
Então, o que acontece? Quando o nosso intestino grosso ele não consegue fazer a absorção desta água, termina passando pelas vilosidades, inflama, a pessoa vai ter um problema chamado diverticulite e vai separar esse filtro, esse velcro, ele é rompido. Em vez de nutrientes, em vez de proteína, vitamina, carboidrato, aquilo que foi feito pelo nosso intestino delgado, ele vai mandar na corrente sanguínea toxinas, bactérias, aquilo que causa as inflamações do corpo. Se o intestino estiver inflamado, ele vai inflamar as articulações, aí vão surgir as artrites da vida, as tendinites, as gastrites, encefalites, tá? Arterites, inflama a artéria, inflama o cérebro, inflama as juntas, e esse é um processo que começa lá no intestino. Se nós não valorizarmos, se não entendermos isso, dificilmente você vai tratar. Então, a medicina tradicional, ela diz, olha, não tem cura. E como terapeutas, nós temos que seguir aquilo que está na medicina tradicional, tá? O importante é saber, o resultado que você tem fazendo o tratamento tem sido bom? E aí você vai escolher. Eu posso fazer um tratamento tradicional para combater lá o sintoma, ou eu posso, junto com o tratamento profissional, combater a causa do problema. E essa causa, como é que combate? Nós vamos ver em um próximo vídeo, por isso que é importante você ativar o sininho das notificações, porque a cada 2 ou 3 dias eu vou trazer um tema voltado para o funcionamento do intestino, para a depressão, e aí hoje nós estamos falando sobre o refluxo gastroesofágico, próximo vídeo provavelmente sobre a vesícula biliar, e dia a dia nós vamos entendendo melhor esse funcionamento do nosso corpo e como nós somos responsáveis pela nossa saúde. Tranquilo? Vamos lá. Agora, o alimento ele veio. Ô Luiz, mas onde é que está o problema do refluxo? O refluxo normalmente ele é tratado do estômago para o esôfago. Ali é feito um exame chamado endoscopia, tá certo? Tanto a parte baixa, que é o estômago, quanto a parte alta, que é o esôfago. Na endoscopia, ela vai ser direcionada ou para uma parte ou para outra e vai identificar, olha, você está com a gastrite, a causa da gastrite, você está com a bactéria chamada H. pylori que está causando isso aí. Ah, não, mas tem quantas e quantas pessoas têm o refluxo e não acusa a bactéria H. pylori? Esse é o ponto, tá bom? Nós entendemos neste vídeo como é feito a digestão. E agora, no próximo vídeo, tá? Daqui 1, 2, no máximo 3 dias, eu vou falar para vocês, eu vou explicar a importância do sistema respiratório nesse processo. Porque na digestão, essa válvula piloro que vai dividir o estômago do intestino, se ela romper, vai ter o refluxo do intestino passando bactérias do intestino, passando ali uma série de toxinas que vão para a corrente sanguínea, mas vão também direto para o estômago. E se o estômago recebe bactérias, se ele recebe toxinas, ele vai comprometer todo o seu funcionamento, estourando a válvula de cima, a cárdia, e vai estourar no esôfago. Então, esse refluxo ele tem a causa orgânica, pode ser o rompimento tanto de uma válvula quanto da outra, mas na grande maioria dos casos que eu trato no consultório, é apenas 20% a causa do engasgo, a causa do refluxo. Tá? Os 8% a 80% eu vou falar para vocês já no próximo vídeo. Se foi interessante, curte, tá bom? Deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e fica preparado, aciona lá o sininho, porque já amanhã ou depois eu entrarei com o vídeo com a segunda parte do refluxo gastroesofágico. Aí nós vamos falar da importância do sistema respiratório e vamos fechar essa série de vídeos sobre o refluxo gastroesofágico.